Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Que alegria de compartilhar sobre o nome de Jesus Cristo. Que alegria de exaltar o nome de Jesus Cristo. Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos Senhores. Glorificado seja o nome dele. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Eu agradeço essa oportunidade que Deus me deu de falar de Jesus, de glorificar o nome de Jesus. Irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus. Antes de começar a pregação, eu vou orar. Senhor Jesus, Tu estás aqui. E Tu estás em todos os lugares em que as pessoas estão escutando essa palavra. Todos os cantos do mundo em que as pessoas estão me escutando, Tu estás ali. Oh Senhor, seja glorificado, porque eu sei que Tu estás trabalhando no coração das pessoas. Tu estás ali, Senhor, Tu estás ali nesse quarto em que eles estão me escutando. Tu estás ali nesse ônibus em que eles estão me escutando. Tu estás ali nessa sala em que eles estão me escutando. E Tu estás trabalhando no coração deles. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Eu sei, eu oro, Senhor. Oh, Senhor, transforme as vidas das pessoas. Eu acredito em Ti, Senhor, que Tu vai transformar a vida das pessoas. Enquanto eles estão me escutando, Senhor, a Tua palavra vai transformar as vidas deles e eles vão se tornar filhos de Deus. Aleluia. Irmãos, vamos ler Gênesis capítulo 6, a partir de versículo 1. A Bíblia diz: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhe nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram por si aquelas que lhe agradaram. Agora vamos ler o versículo 5 e 6. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves dos céus. Arrependi-me de havê-los feito. Aleluia. Irmãos, essa passagem está descrevendo a situação que existia muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Irmãos, foi uma péssima situação mesmo. Uma situação péssima mesmo. A Bíblia diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Oh Deus, os olhos de Deus estão dirigidos para a terra. Eles estão vendo tudo o que está acontecendo. E agora que eu estou falando, até agora os olhos deles estão dirigidos para a gente.
eles estão vendo tudo que está acontecendo aqui na terra. Mesmo escondido, os olhos deles conseguem ver tudo que está acontecendo aqui na terra. E Deus estava vendo, e a Bíblia disse, ele viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Ele viu os homens cometendo pecado, praticando o mal, praticando coisas erradas, coisas contra Deus, praticando pecado. Os olhos de Deus, esses olhos puros, mas eles estavam vendo coisas erradas, coisas horríveis. Sim, os homens estavam praticando o pecado, vivendo uma vida que não agrada a Deus, uma vida de pecado. Irmãos, quais são as coisas que Deus estava vendo o ser humano fazendo? Os pecados que ele estava cometendo. Eu imagino, por exemplo, que tinha um apego excessivo aos bens materiais. Tem pessoas muito apegadas aos bens materiais. Eles não conseguem se controlar. E por isso eles roubam. Eles já têm muito dinheiro, mas não conseguem se segurar. Continua roubando milhões e milhões de reais. Ou é um apego excessivo aos bens materiais. Irmãos, tem pessoas que cometem o pecado de eles têm uma busca incontrolável de dinheiro, de bebida, por compras, por possuir coisas, uma busca incontrolável. Irmãos, o ser humano é feito para buscar a Deus. Só Deus pode preencher o coração do ser humano, mas tem no coração das pessoas uma busca incontrolável de dinheiro. Eles estão dispostos a sacrificar tudo, a abrir mão de tudo, só para ganhar dinheiro. Sim, isso estava acontecendo naquela época e está acontecendo também nessa época em que nós vivemos. Sim, a cobiça. Tem pessoas querendo a mulher do outro. Sim, você anda na rua e você olha para uma mulher que não é sua mulher, desejando ela. Isso é pecado, é contra Deus. Sim, Deus, ele está contra essas coisas. Cobiça. Tem pessoas cheias de ira. Sim, elas não conseguem se controlar. Sim, são irados contra os seus filhos, contra a sua mulher. Pecado. Tem filhos, tem pessoas que são rebeldes. Eles cometem o pecado de rebeldia contra as autoridades. Filhos rebeldes contra os pais. Sim, contra os governantes. Sim, a rebeldia é um pecado contra Deus. Um pecado que estão destruindo que está destruindo a nossa sociedade. O pecado, desejos impuros, imoralidades sexuais. As pessoas
que não estão satisfeitos com a sua esposa, mas comete o pecado de adultério, procurando uma outra mulher para fazer sexo. Isso é pecado contra Deus. É pecado contra Deus. E Deus estava vendo o mundo assim, o ser humano se entregando a pecado, se entregando as pessoas a pecado. Tem pessoas, eles se entregaram à bebida, bebe o dia todo, bebe o dia todo. Isso é pecado, isso é pecado. Deus estava vendo isso e ele disse, isso não é o mundo que eu tinha feito. Isso não é o mundo que eu crio. Isso não é o mundo que eu crio. Eu criou o ser humano para ser santo, para ter um relacionamento comigo. Agora tudo virou. Agora tudo se estragou. Oh, o pecado. Eu quero te dizer, as coisas que tu estás fazendo são contra Deus. As coisas que tu está fazendo está estragando o mundo. Que Deus possa abrir os seus olhos para ver o pecado que tu está cometendo. O ser humano cometendo coisas ruins, coisas que cortam o coração de Deus. Oh Deus, ele está sofrendo. Ele está olhando para o mundo, ele está sofrendo por causa do pecado, por causa das coisas que o ser humano está cometendo. Isso foi a situação em que Noé vivia. E Deus, com o coração cortado, ele não conseguiu se segurar. Ele resolveu acabar com tudo, seu ser humano, acabar destruir a terra toda, porque ele olhava para esse lado, o ser humano estava pecando, ele olhava para outro lado, a mesma coisa, e ele resolveu que ele tem que acabar com tudo. Mas uma boa notícia, Deus não destruiu a humanidade toda, não. Tem uma boa notícia. Teve uma boa notícia. Ele encontrou um homem. Tinha muitos milhares de homens que se entregaram ao pecado. Mas tinha um homem com um relacionamento com Deus. A Bíblia disse, e no versículo 8, Gênesis 6, versículo 8, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Aleluia. Entre o povo da sua época, entre os homens com quem ele vivia, a Bíblia disse: Noé era justo. Que alegria. Pelo menos tinha um homem que andava com Deus. Deus sentia uma alegria vendo pelo menos um homem. Entre todos os homens que ele tinha criado, pelo menos tinha um homem que andava com ele, um homem justo, um homem íntegro. Que alegria! Quando Deus olhava para Noé, ele tinha um sorriso muito grande, sorriso muito grande. Pelo menos tinha um homem. Noé representava a humanidade toda. Pelo menos tinha um homem que andava com Deus, que praticava a justiça, que vivia de acordo com a vontade de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo.
E a Bíblia disse, versículo 18, Deus estava falando: mas com você estabelecerei a minha herança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Aleluia. Deus, ele disse que ele ia destruir toda a terra, mas com Noé ele resolveu estabelecer uma aliança. Aleluia. Ele tinha um homem com quem estabeleceu uma aliança. Pelo menos um homem que andava com Deus. E Deus estabeleceu uma aliança com ele. E através de Noé, todas as pessoas ligadas ao Noé, os filhos dele, eles conseguiram ser salvos. Porque Deus disse, versículo 18, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Aleluia. Os seus filhos foram salvos por causa do Noé, por causa do relacionamento que eles tinham com Noé. Eles foram salvos. As mulheres dos seus filhos tinham relacionamento com Noé e por isso eles foram salvos. Sim, só aqueles que tinham um relacionamento com Noé foram salvos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, seja louvado, seja louvado, seja louvado. Oh, irmãos, isso é a mesma coisa que está acontecendo agora. O mundo cheio de pecados, o ser humano praticando o pecado. Oh, irmãos, e Deus resolveu que um dia ele vai acabar com tudo. Ele vai mandar todos os seres humanos para o inferno. Tem um lugar reservado pelos pecadores. Tem um lugar reservado pelos pecadores. E aquele que vive praticando o pecado vai para esse lugar. Aquele que vive praticando o pecado vai para esse lugar. Oh, o ser humano se entregou ao pecado. Mas em nossa época tem uma notícia boa. Tem uma notícia boa. Mesmo praticando, se entregando ao pecado, Deus encontrou um homem. Deus encontrou uma pessoa que lhe agradou. Vamos ler sobre ele. Mateus 8, versículo 27. Glorificado seja o nome de Jesus. O homem que agradou a Deus, que agradou o coração de Deus. Mateus 3, não, foi errado. Mateus 3, 17. A Bíblia disse: a gente vai começar a ler no versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e
pausando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em que me agrado. Aleluia! Homem que agradou ao Senhor, que homem que agradou ao Pai. Irmão Jesus, ele se batizou, ele foi para João, pediu para João lhe batizar, só para ele agradar o Pai. Ele queria fazer tudo de acordo com a vontade do Pai. E João lhe batizou. E isso agradou ao Pai, agradou muito ao Pai, agradou muito a Deus. E Deus, ele não conseguiu se segurar. Ele gritou, lá do céu, ele gritou: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Jesus agradou ao Pai. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Um homem que agrada ao Pai. Um homem que agrada ao Pai. Oh, porque ele é um homem especial. Ele é um homem, um homem exaltado. Glorificado seja o nome de Jesus. Mateus 8, versículo 27. A Bíblia disse, Mateus 8, versículo 27. A Bíblia disse: Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! Quem é este homem? Jesus, ele estava num barco com os seus discípulos. Ele estava no mar e de repente um vento muito forte soprava sobre eles. Um vento muito forte soprava contra o mar, contra o barco. Irmãos, estava um vento muito forte. E a Bíblia disse que uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Que situação muito ruim. E os discípulos ficaram com medo de se afogar. Mas de repente, um homem se levantou. Um nome muito especial se levantou. E a Bíblia disse que ele repreendeu os ventos. Ele repreendeu o vento. Ele repreendeu o vento. Um homem, ele repreendeu o vento e o vento obedeceu. Os ventos obedeceram a ele. Esse homem, ele repreendeu o vento. Jesus Cristo. Os discípulos ficaram tão maravilhados que eles gritaram: Que tipo de homem é esse? Camila Garupa Carabaca. Que tipo de homem é esse? Jesus Cristo. Que tipo de homem ele é? Ele é um homem extraordinário. Ele é Deus mesmo. Ele não é um homem, ele é Deus. Sim, ele é homem, mas ele é Deus. Ele é acima de todas as coisas. Glorificado seja o nome de Jesus. Exaltamos o nome de Jesus. Esse homem é o homem
é que vai te transformar. Ele vai te transformar. Ele vai te transformar. Ele vai te transformar. Você que está me escutando, a sua vida vai se mudar. Você vai entrar em contato com esse homem e você vai experimentar o poder transformador de Deus. A Bíblia disse, 1 Timóteo 2, 5 a 6. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. A Bíblia disse, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A Bíblia chama ele o homem Cristo Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Os homens vivem praticando o pecado. Deus, ele é santo. Ele é santo, ele é santo. Mas como que o homem pecador pode ter um relacionamento com Deus? Não tinha como. Mas nós, louvado seja o nome de Jesus. Deus encontrou um homem. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o mediador. Ele serve como mediador entre Deus e o homem. Porque ele é o único homem que viveu aqui sem pecar. Oh, Jesus, mediador entre os homens e Deus. Ele é homem, mas homem sem pecado. É por isso que ele é o único homem que pode interceder por nós. Ele é o único homem que pode ser o mediador entre Deus e nós. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus olha para Jesus, ele perdoa os pecados dos homens, porque eles conseguem encontrar pelo menos um homem que cumpriu todas as condições dele, que satisfez todas as condições dele, que viveu de acordo com a vontade dele. Oh, Jesus Cristo, um homem que agradou a Deus, e através dele, todos os seres humanos podem ser salvos. Ele é a esperança, ele é a nossa esperança. Através dele, toda a humanidade pode ser salva. Hebreus 4, versículo 15. A Bíblia disse: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus, ele é santo, o único homem. Ele passou por todo tipo de tentação. Tinha mulheres bonitas, tinha comida gostosa, todo tipo de tentação ao redor dele, mas ele viveu sem pecar. Glorificado seja o nome de Jesus. Jesus Cristo, ele conseguiu satisfazer o Pai. Ele conseguiu satisfazer o Pai. O homem Jesus Cristo, ele conseguiu satisfazer o Pai. E através dele, nós podemos ser salvos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tu pode ser salvo porque Deus achou um mediador entre os homens. Glorificado seja o nome de Jesus. Você pode parar de pecar, porque Jesus Cristo, ele é o mediador.
Ele pode te conectar a Deus. Se você crê nele, se você lhe aceita na sua vida, ele vai te salvar. Ele é o Salvador. Quem acredita em Jesus é salvo. Quem acredita em Jesus é salvo. A Bíblia disse, Deus, porque no final do tempo, Deus vai levar Jesus e todos aqueles que acreditam nele. Se você acredita em Jesus, se você lhe recebe na sua vida, para ele ser o seu Senhor e Salvador, você começa um relacionamento com Jesus e através dele com o Pai. Ele é o Filho que agradou o Pai e através deles todos os seres humanos podem se tornar filho do mesmo Pai, filho do Pai Celestial, filho de Deus. Ele é o Filho que agradou o Pai. E você pode se tornar filho também do mesmo Pai, do Pai Celestial. Só que você tem que lhe receber. Você tem que deixar o pecado. Você tem que deixar de lado o pecado e lhe receber na sua vida. Você tem que resolver de parar com tudo o pecado e entregar a sua vida a Jesus. E você vai ver o que Jesus, o poder de Jesus. Você vai experimentar o poder transformador de Jesus. Ele vai transformar a sua vida e você vai se tornar uma nova criatura. Se você está disposto a receber Jesus, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu sou pecador. Eu pequei contra ti. Eu pratiquei coisas que não te agradam. Eu pratiquei coisas eu pratiquei coisas contra ti. Me perdoa. Perdoa os meus pecados. Eu venho a ti pedindo perdão. Eu sei que o meu pecado cortou o seu coração. Me perdoa, Jesus. A partir de hoje, eu deixo de lado o pecado. Eu ponho a fim o pecado. Eu consagro a minha vida para viver de acordo com a sua vontade, para praticar a sua vontade, para te servir. Me recebe. Eu sei que tu me ama. Me recebe, Jesus. Eu te amo. Em nome de Jesus. Se você tem feito essa oração, entra em contato comigo. O meu contato está ali. E eu vou te ajudar a continuar a prosseguir nesse caminho. Deus te abençoe.